Olá! Chegamos à sétima estação, a nossa sétima parada. E nessa parada, nós vamos ter conteúdos muito interessantes. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, desse nosso sétimo módulo, que corresponde aos elementos, né, tudo que a gente vai viver no nosso quinto setênio, dos 28 aos 35 anos, eu gostaria de dar uma pausa, um pouquinho rápida, para contemplar a paisagem, toda essa paisagem que a gente já viu. Essa paisagem que vem se construindo desde a nossa chegada aqui, que na verdade já vem se construindo um pouquinho antes, né? E olhar para essa paisagem, olhar para trás, olhar todo esse caminho que a gente fez para chegar aqui onde a gente está agora e tudo que a gente aprendeu já. Não na mentoria aqui, eu não estou me referindo aos conteúdos aqui da mentoria, estou me referindo aos conteúdos da vida. Tudo o que a gente já aprendeu com a vida. Nós, cada uma de nós, no nosso caminho, na nossa jornada biográfica individual, nascendo nessa terra para poder se desenvolver, ganhando esse presente que é a vida, para poder se desenvolver, para poder estar no mundo, levando para o mundo aquilo que a gente tem para contribuir e aprendendo com esse mundo a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano mais desenvolvido, trabalhando aqueles aspectos que nós não conseguimos resolver muito bem, né? As nossas questões, os nossos padrões, os nossos desafios, como que internamente a gente se relaciona com tudo isso que a gente viveu, essa vida até os 28 anos, e todos os presentes além da vida, que é o nosso maior presente, todos os presentes que a gente recebeu para poder seguir esse caminho de desenvolvimento, para poder seguir esse caminho de transformar e metamorfosear aquilo que nós somos na nossa essência. Então, olhe para os seus antepassados, né? Olhe de novo lá, dá uma olhadinha lá, resgata as lembranças, né, daquilo que você viu aqui na mentoria, que falam sobre o que você herdou dos seus avós, dos seus antepassados, porque eles herdaram do deles, né? Então vem uma corrente de herança sendo transmitida de geração para geração, dos avós para os netos, a partir deles próprios e a partir dos pais, né? Então, olha lá no seu genograma, quais são as características que estão lá, marcantes? O que que te chama a atenção daquilo que você viu dos seus avós? Daquilo que você viu, de avô e avó paternos, avô e avó maternos, que não necessariamente constitui o comportamento do pai ou da mãe, né, mas que está em vocês, que influencia vocês de alguma maneira. Então dá uma olhadinha lá atrás, volta lá no seu genograma, o que que te chama mais atenção nos teus avós, nos 2 casais, independente de ter tido mais contato com um ou com o outro, isso não importa. O que que chama a sua atenção daquilo que eles carregam neles como característica deles? E o que que disso que é deles vem até você e está em você, sendo ou não uma característica nata sua. Pode ser uma característica de aprendizado, não precisa ser uma característica nata, né. Então, olhe lá, volta lá atrás, dá uma olhadinha. Olhe para a história do seu nascimento. Que elemento do seu entorno, da atmosfera onde você nasceu, do ambiente em que você nasceu, as qualidades do dia, as qualidades do clima atmosférico mesmo, e do clima anímico, as emoções que estavam lá circundando o momento do seu nascimento, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e o momento em si. Que elemento chama a sua atenção? Que daquilo que você viveu no seu nascimento, que hoje
Está lá registrado no seu caderno de acompanhamento ou no seu caderno de anotações, o que que te chama a atenção. Isso é super, super importante, porque essa qualidade, ela vai continuar com você. Deixa eu dar uma diminuída no ar-condicionado aqui, que o calor já tá grande por aqui. Então, olha lá, o que que tem lá que chama a sua atenção? O que que é importante de ser visto? Que qualidade o seu nascimento traz para você como um elemento que vai acompanhar a sua história? Então olha para lá, a qualidade que envolve esse momento vai acompanhar você ao longo da sua história. Então esse tema vai estar sempre sendo um tema de fundo e você simplesmente está só nascendo, está só chegando, mas a impressão é tão importante que ela vai te acompanhar. Então agora que a gente já está um pouquinho mais distante desses primeiros, né, temas que nós abordamos lá nas primeiras estações da nossa viagem, que vão te ajudar a tecer o tecido da sua vida de hoje, presente, para o futuro. Volta lá, olha para esses fios que estão lá disponíveis para a sua tessitura. O que que tem de importante? Esses fios são os fios que sustentam o seu tecido, né, o seu tecer, é o urdume, né? Nós estamos refazendo o urdume da sua história. Vamos lá olhar? Então, características dos avós, o que que chama mais atenção neles, em você, a partir deles, características do seu nascimento, que tema está de fundo, qual é essa atmosfera de fundo que você percebe que acompanha você. Às vezes esse elemento é muito sutil. Então vamos, olha para lá, vê se você encontra, né? Depois, lá na última mentoria, não está chegando ainda, vai demorar um pouquinho, mas lá na nossa última mentoria, a gente vai olhar para isso juntas. Mas eu te peço para olhar de novo agora, porque daqui para frente, dos 28 para frente, a vida é outra. Então se a gente já conseguir a partir de agora puxar esses fios, a gente vai conseguir entender a trama do tecido que nos acompanha até o dia de hoje, e aí sim a gente vai poder fazer algumas alterações nesse tecido. Então vamos lá, olha lá, a voz, o genograma e a história do seu nascimento. Como foi a sua infância? Pulamos agora para o primeiro setênio, 07. O que que aconteceu de importante do 0 aos 7? O que mais te chama a atenção? Não só dos elementos que vêm fora, mas em você. Os elementos que vêm de fora são extremamente importantes, porque são eles que, nesse período da vida, vão te constituir, vão te dar as bases para você se estruturar. Você está se desenvolvendo no corpo físico, então tudo que vem do ambiente físico é importante. Olha e perceba o que que é importante, o que que se destaca. Dos 7 aos 14 anos, a gente tem o aflorar das forças dos temperamentos. Então, como é a sua atividade no mundo? A partir do que você se impulsiona para realizar, para o fazer? Fazer dos 7 aos 14 é brincar e estudar, né? Então, como é a sua relação com o mundo nas suas atividades de brincar e de se relacionar com a escola, com os conteúdos da escola, com as amizades da escola, relação família e escola ainda é muito íntima, né? A gente acabou de sair do primeiro setênio que era só família e agora a gente está entrando num mundo um pouco mais amplo, que é o mundo da escola, ainda bastante protegido, e o que vem de fora também é importante, porque é o que vem de fora que vai acionar nossa resposta. E essa forma de responder fala sobre o nosso temperamento. Então dá uma olhadinha lá, o que que te chama atenção na sua forma de responder ao que o mundo traz até você. Dos 14 aos 21, afloram, né? Vem à tona agora
as forças anímicas, aquilo que atua sobre o teu sentir, os teus sentimentos, as emoções que vivem dentro de você. Durante todo esse período da infância, primeira infância, segunda infância e agora adolescência, nós estamos sempre muito envolvidos com o que vem de fora. É o que vem de fora que nos compõe. A partir dos 21 a coisa muda um pouquinho, mas é o que está vindo de fora. Então isso eu aprendo a partir de fora. E dos 14, 07, 7, 14, 14, 21, a gente vai ter então as forças planetárias, 7 arquétipos relacionados à nossa forma, ao nosso sentimento, à nossa forma de sentir. E como que essa relação do que eu sinto a partir do que chega em mim no mundo me leva a agir a partir desse elemento dos sentimentos. E aí as qualidades planetárias nos ajudam a compreender essa nossa forma de agir a partir dos sentimentos. Não é mais uma resposta automática, como o temperamento, sem consciência, sem muita percepção de sentimento. Tem um pouco, né? Mas é muito ainda incipiente. Agora, entre 14 e 21, isso vai se tornando mais forte. É o período da adolescência, né? Onde a individualidade, nós nos separamos definitivamente do mundo e da família, das pessoas, que antes era tudo uma coisa só. Faço parte, mas não sou isso, né? A consciência da individualidade se torna maior a partir dessas forças, dessas 7 forças que surgem em nós. E aí a gente, lá por volta dos 12 anos, muda completamente a nossa relação com o mundo. É como se uma nova criança tivesse surgindo, ou internamente, pelo menos, surge uma novidade, algo novo. O meu comportamento não é mais aquele comportamento da criança que estava envolvida com tudo, que se sentia o próprio mundo, se sentia a própria casa. Agora tem uma separação clara e a gente percebe isso. Então, o que chama atenção na sua forma de sentir o que vem de fora? Olha lá para os seus 14, 21 anos, o que está acontecendo ali? O que chama a sua atenção na forma como você sentiu o que chegou até você e a resposta que você deu ao mundo a partir do que você sentiu? Quais são essas forças, né? Qual as forças mais predominantes? É Marte, que é mais bélico, que é mais voltado para fora, mais impulsivo? É Vênus, que é mais feminina, mais delicada, mais cuidadosa com o entorno, cuidadosa com a estética, cuidadosa nas relações, né, mais sensível, delicada. É Saturno, onde tudo que chega me traz um pensamento profundo e eu vou elaborar internamente tudo que está me chegando, meus sentimentos são profundos e eu não exponho o que eu sinto, eu guardo, né. Então, quais são essas forças? Dá uma olhada lá, olha de novo lá para sua tabela de planeta, né, tabela planetária com os sentimentos e como que ele está relacionado com as outras 2 atividades da alma, que é o pensar e o fazer, o querer, né, aquele impulso do querer que te leva a uma ação concreta no mundo. E aí dos 21 aos 28, a gente tem nessa relação com o mundo, que agora está muito mais intensa, eu já sei quem eu sou, eu já me reconheço separada do mundo, eu conheço um pouco sobre o que eu desejo, o que eu almejo na relação com esse mundo e faço as minhas escolhas a partir do que eu gosto e o que eu não gosto, e aí agora eu me impulsiono entre 21 e 28 e as forças zodiacais que estão relacionadas à forma do pensar, da maneira como eu penso que chega em mim e como eu agora decido as coisas, porque minha capacidade de escolha já está mais
consciente, eu aprendo a partir de mim também. Eu vou buscar aquilo que eu desejo e aquilo que eu desejo me traz, a partir de mim, capacidade de desenvolvimento. Então eu vou um período de autoeducação, né, eu vou buscar aquilo que eu reconheço como importante para o meu desenvolvimento, a partir, desse principalmente do final desse período, se aproximando dos 28 anos. Aí a gente tem a crise dos 28 e a gente tem uma passagem então, de ressignificar valores, atrelada à nossa visão de missão na vida, nosso propósito. A gente não tem consciência muito plena desse propósito, mas a gente sente ele a partir das forças, planetárias que agora estão bem afloradas em nós, e a partir da relação do que eu vivo fora, com a minha maneira de pensar aquilo que o mundo apresenta para mim, minha maneira de pensar aquilo que aquelas qualidades que eu reconheço em mim mesma. Então olha para o seu período dos 21 aos 28 e faz um resgate do que te chama mais atenção na tua forma de ir para o mundo a partir do pensar, né, assim, aquilo que lá fora provoca um pensamento, que estrutura de pensamento que que você apresenta e que aparece na sua resposta ao mundo, na sua resposta do querer, né, do ir para o mundo. Então, vamos fazer esse resgate de cada período, de cada uma dessas estações que a gente já passou, e agora a gente entra, então, na nossa aula, né, no nosso conteúdo, desse quinto setênio, que corresponde à nossa sétima estação nessa jornada da tecelã, onde você está se preparando para, a partir do conhecimento de você própria, tecer a vida que você deseja, né? Um fio que te conduza para um futuro que faça sentido e que esteja alinhado ao seu propósito. O propósito é espiritual, né? Então, a partir dos 28 a gente se volta. Aos 12 a gente já faz isso, lá em torno de 12, que é quando a gente muda, né? Parece que outro ser surge em nós. Mas aos 28 a gente se volta novamente para essa, encontrar essa trilha que nos, de alguma forma, liga a esse conteúdo espiritual. Algumas pessoas têm isso um pouco antes, outras vão ter muito depois, um pouco depois. Algumas não se relacionam muito com isso, apesar de internamente todo mundo carregar esse padrão, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar então aqui com vocês a nossa próxima aula. Então, vai estar aqui embaixo, na verdade, né? Essa aqui é uma aula introdutória. A primeira aula a gente começa no link aqui de baixo, na sequência aqui na plataforma, tá bom? Bem-vinda, então, à nossa sétima estação.